Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de amor, de caridade, que a todos recebem de braços abertos e que desde as primeiras horas da manhã já está preparada pelos amigos espirituais, que recebem a todos com um abraço fraternal, auscultando os problemas de cada um e já preparando o tratamento adequado a que cada um veio aqui buscar. Eu convido a todos também para cerrarem os seus olhos, aqueles que assim preferirem, ou então apenas permanecerem em concentração para elevarmos o nosso pensamento ao plano maior para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de reunião e de estudos. Aqui estamos, Senhor, receptivos aos vossos ensinamentos, neste dia tão importante para nós, da Páscoa. E aqui estamos com a mente aberta para recebermos os ensinamentos que nos serão ministrados pela nossa palestrante. Senhor, mantenha-nos tranquilos e serenos, receptivos às emanações do alto, para que possamos apreender todos os ensinamentos que nos forem ministrados, e mais que isso, para que possamos colocá-los em prática em nosso dia a dia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje é Lei de Reprodução, do Livro dos Espíritos, questões 686 a 701. A palestra será ministrada pela nossa companheira Miriam. Miriam, seja feliz na sua explanação. Muito bom dia, muito bem-vindos e bem-vindas, meus amigos. Divido com vocês a alegria e a profunda gratidão de poder estar nesse dia tão especial, né? Que tem uma simbologia muito particular para todos nós cristãos, né? Um dia que todos celebram renovação, renascimento e, particularmente, esperança. Então, que essa esperança que, no fundo, nos inunda, né, nesses dias simbólicos e que são tão importantes para nós, que inunde os nossos corações e realmente nos coloque abertos, com fé, de que o plano espiritual, esse que nos recebeu, quando a gente aqui chegou, está cuidando da gente com muito carinho. Está renovando dentro de nós luz, esperança. Está trazendo para nós, de fato, o acolhimento muito especial que é aquele que Jesus nos oferta com a entrega que Ele nos fez quando Ele esteve por aqui. Eu acho bem interessante também que a gente está aqui neste dia falando de uma das leis, né? O convite da casa é para que a gente converse aqui sobre uma das leis divinas, sobre uma das leis de Deus, que é a lei da reprodução. E eu não queria entrar direto na lei de reprodução, porque talvez muitos dos senhores já tenham ouvido falar das leis morais de uma maneira geral, mas eu acho sempre importante a gente circunscrever, né? Quer dizer, a lei da reprodução, que é aquela que a gente vai se debruçar com um pouquinho mais de cuidado, ela faz parte de um grande conjunto que são as leis divinas, que são as leis do nosso Pai. E o que são as leis divinas? Né? Uma das perguntas do Evangelho, quando está se falando das leis morais, pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu sempre, quando vou falar de alguma das leis, ou vou refletir, eu volto para essa primeira questão, porque eu acho que ela é fundamental, porque a gente tem a compreensão do que são as leis morais. O que ele está dizendo aqui? Ela é imutável. Ela não muda no tempo. Ela é universal. E mais, as leis morais ou as leis divinas são o grande caminho, são o indicativo da felicidade. A dizer o seguinte: o senhor não está bem? O senhor está infeliz? Alguma coisa não está organizada na sua vida? Meu amigo,
Sabe por que que é? Porque isso se afastou das leis. Porque se a gente seguir as leis, se a gente estiver no acordo com elas, o caminho da felicidade é certo. Então, esse primeiro ponto, eu acho que é um ponto muito importante que a gente fixe. E um outro que ainda é mais relevante é o seguinte: as leis morais, elas estão na mesma correlação com as leis naturais. O que são as leis naturais? É a lei que faz com que essa plantinha que está aqui cresça, sem que o senhor mande. Aqui a vitalidade está posta aqui, ela sabe que ela tem que crescer, ela sabe que ela tem que reproduzir, ela segue o ciclo da vida, as órbitas e o caminho que os planetas estão fazendo lá fora. Acreditem os cientistas ou não em Deus, pouco importa. O universo, o mundo está se reproduzindo, né? O seu organismo, o seu coração está batendo sem que o senhor mande. Está aí funcionando direitinho, né? O senhor respira e o senhor está aqui com essa vestimenta neste planeta, organizado e adaptado às condições de clima que estão postos aqui. O que isso quer dizer? Que essa nave não está à deriva. Que nós, terrenos aqui, vivendo essa experiência na Terra, fazemos parte dessa grande cosmologia. Nós somos seres cósmicos, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. E a gente precisa assumir e ter a compreensão dessa grandeza. Nós estamos relacionados, estamos aqui para fazer a execução das leis que Ele criou. Para quê? Para que a gente seja feliz. Toda vez que eu penso nessa coisa, eu sei que o senhor já deve ter pensado sobre isso, né? Deus é perfeito, justo, absoluto, né? Todos aqueles atributos que a gente lê, ou seja, entre os católicos, ou aqui os espíritas, as várias religiões, né? Ou quem não está em religião e ainda assim crê em Deus, Deus é sempre posto como aquele ser máximo, absoluto e completo. Não é assim? Não é assim que a gente enxerga ou vê o nosso grande Pai. E a pergunta que sempre que eu lembro que eu era menina, já faz um tempinho, eu falei, mas se o cara pode tudo, por que ele não me fez perfeito? Se ele é absoluto, total, e por que já não resolveu o problema para mim, tá certo? Porque a gente sempre ouviu, eu vim de uma família católica, mas que também aprendi que era preciso galgar cada um dos passos para poder ser melhor, que tinha que ser bom, que tinha que ser justo, que tinha que ser honesto, né? E este é um dos mistérios da criação. Há uma parte dentro da codificação que diz o seguinte: foi assim que Deus quis. Que nós nascêssemos perfectíveis, mas não perfeitos. O que é perfectível? É possível alcançar a perfeição. Os nossos defeitos, olha a boa notícia, os nossos defeitos têm prazo de validade. Nós seremos, ao final da nossa jornada, tão iluminados como foi Jesus, que galgou todos os passos, talvez com uma velocidade maior que a nossa, aprendeu, caiu e se tornou o ser que era. Deus quis que nós nascêssemos simples e ignorantes e, por meio das suas leis, fizéssemos aprendizados em várias vestimentas. Nessa aqui, né, que a gente está acostumado, de carne, pés, mãos, olhos, porque esse planeta assim exige que a gente vista esse casaco e se relacione, mas em outras órbitas, em outras instâncias deste grande universo. Nós somos espíritos, na nossa essência, fazendo um aprendizado neste momento, aqui neste planeta e nesta matéria. É dentro desse espectro que estão as leis morais. E aí eu quero contar uma historinha que eu ouvi de um palestrante espírita, que eu gosto muito, chamado Haroldo Dutra, acho que ele é mineiro, tenho a impressão também que é juiz, mas, enfim, ele contou, ele divide, né, para fins didáticos, apenas para fins didáticos, ele divide as leis morais em 3 grandes grupos. E ele falou disso, e depois eu associei com uma historinha que eu escutei. Ele diz o seguinte: as leis morais, elas são as leis de adoração, as leis de liberdade, a lei de reprodução, a lei de destruição, conservação, lei do trabalho. Tem um conjunto de leis. Leiam esse capítulo do Livro dos Espíritos. O primeiro conjunto de leis tem a ver com as leis de adoração. E ele diz o seguinte: as primeiras leis, que é a lei natural e a lei de adoração, está falando do quê? Da sua relação com o Pai, da sua relação com Deus. O conjunto de leis que estão no meio, dentre elas a lei de reprodução, é o senhor com o senhor mesmo.
É o Senhor fazendo o seu aprendizado interno. E o último conjunto, que é a lei da fraternidade, do amor, da sociedade, é a sua relação com o outro. Então, o Pai nos deu um conjunto de orientações para que a gente se relacione com Ele, se relacione conosco mesmo e se relacione com o outro. Esse primeiro conjunto, que são as leis de adoração, e o senhor vai ler lá, está escrito que tem a ver com que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tem a ver com usar a prece como um instrumento de comunicação com o Pai. E por que eu quero falar em particular desta? Pelo seguinte, o senhor acha que Deus precisa da gente ficar rezando para Ele? Deus precisa da nossa adoração? Tipo assim, Deus está lá, tadinho, se eu não falo Deus te adora, Ele vai ficar triste? Ou Ele vai ficar preocupado, magoado com a gente? Não. Mas o que é importante na lei da adoração? O que Ele está dizendo? O que ela está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, aonde está o seu pensamento, está o seu coração, o Senhor está. Aonde está o seu pensamento, eu vou repetir, o seu coração é aonde o Senhor está. Então, aquilo que o Senhor adora, aquilo que o Senhor recorrentemente observa, é lá que está a sua obra. Se eu olho a Deus, se eu o enxergo como o nosso grande Pai, se eu olho a Jesus como o nosso guia, se eu ponho a minha atenção, o meu esforço nisso, é para este rumo que eu estou indo. Se o senhor ficar o dia todo no TikTok, naquela coisa que não vai e não sei, no final o senhor não sabe nem o que o senhor viu. Outro dia eu vi que eu perdi 2 horas fazendo aquele treco lá. O que eu estava olhando mesmo? Não sei. Comecei a ver uma coisa, desdobrei. Ao final, eu não sabia o que eu tinha visto. Então, aonde está a sua atenção? Aquilo que o Senhor adora é aonde o Senhor está. É aonde a sua obra vai estar. E é por isso que a lei da adoração, e quando diz, olha a luz, é para esse caminho que você tem que ir, meu amigo. Você já sabe que é por aí. Então, por isso que ela é tão relevante e ela é tão importante. Uma outra, e eu quero conectar, antes da gente entrar agora na lei da reprodução, eu quero dizer o seguinte, tem uma historinha que fala assim, que uma senhora e uma menininha entraram no avião. E essa senhora tinha um pouco de medo de avião. Tá? Entrou lá no avião, sentou, tal. E aí ela viu que a menininha estava calma, tinha uma menininha bonitinha, sozinha, lendo lá um livrinho, revistinha, tal, lendo seu gibi. Só que começou aquelas tais turbulências. Começou a balançar o avião. E a senhora já começou a ficar um pouco incomodada. Né? A menininha, tranquila, olhando o gibizinho, fazendo desenho. Tinha unicórnio, tinha lá, sei lá, Turma da Mônica, estava lá brincando. Piorou a turbulência. Caiu as máscaras de oxigênio dentro do avião. E a menininha fazendo o seu desenho, e depois a turbulência passou. E aí a mulher perguntou para a menina, disse uma coisa, você não está com medo? Você não está com medo? Você viu que você está correndo risco? Né? A menininha falou assim, não, eu estou tranquila. Mas por que você está tranquila? Porque o meu pai é o comandante. Por que eu fiz questão de trazer essa história quando eu falei da lei de adoração? É complicado este planeta? Vou concordar com o senhor, é complicado. Aqui nós temos dualidade ainda. A gente tem ódio, a gente permite que guerras aconteçam. Crianças são ainda abusadas. Eu tenho distâncias sociais absurdas. Tem gente que passa fome com tanta abundância, né, de alimentos à nossa disposição. Sim, tem muita contradição este país ainda. Esse país, este planeta, essa casa que a gente mora. Portanto, sim, tem turbulência, como da senhora no avião. É turbulento mesmo esse trajeto aqui. O pedido hoje para a gente, o que eu gostaria de fazer aos senhores, é que confiem no comandante. Está complexo, é difícil a Terra, o senhor pediu para vir aqui encarnar, fazer a experiência da passagem para o mundo de regeneração. O senhor pediu. Eu vou dizer uma coisa para o senhor pediu. E mais, outro dia eu estava lendo um texto e diz que quando a gente está no plano espiritual, a gente fica valente. Valente. Não, pode me colocar no Brasil. Põe lá. Não, põe na periferia. Põe na periferia. Quero ter 5 filhos. Casar 3 vezes e ter 3 sogras. Pode pôr. Vai colocando aí. Chega aqui, pega o metrô cheio. Ai, Deus me abandonou. O que está acontecendo? Então, a gente fica muito valente no plano espiritual.
mas o pedido para vir para a Terra nós fizemos. Eu só quero, é importante que a gente só se lembre que a turbulência que está posta aqui, as dificuldades pelas quais a gente passa, os percalços pelos quais, e são de saúde, e não, alguns não são simples, meus amigos. A gente perde entes queridos, a gente inverte a ordem das coisas, uma criança morre antes do pai, tem gente assassinada, nós passamos por doenças graves sem que a gente tenha, às vezes, a compreensão de onde elas vieram, ou o senhor tem no seio da sua família pessoas com drogadição pesada e que o senhor não tem controle, vê a pessoa seguindo um rumo que não é o correto, crianças, enfim. Temos questões muito difíceis no nosso universo mais próximo e mais íntimo. Mas, quando isso acontecer, lembrem-se, a nave não está à deriva. O comandante deste planeta nada mais é do que Jesus. E ele está a serviço do Pai. E este planeta faz parte da criação. Nós não somos o micro, nós somos o cosmos. E se hoje, pelo nosso estágio evolutivo, eu tenho que vestir essa vestimenta e esta roupa aqui, eu estou dizendo deste corpo físico, e ele perece, e ele morre, e ele se reproduz, e ele tem dificuldades, a gente não pode se esquecer que a gente vai tirar esse casaco. Quando está frio, a gente põe um casaquinho, não é assim? O senhor é o casaco? Não, o senhor não é o casaco. O senhor é a essência que veste o casaco. O ser que está hoje aqui neste planeta, vivendo essa experimentação, não é o ser, essa carapaça que está em cima e que a gente veste, que a gente tem que cuidar, porque ela é importante, mas que a gente vai tirar quando for voltar para a pátria espiritual, ela não é a nossa essência. Então, as dores que ela sente, ainda que sirvam de aprendizado, ela não é nós, ela não é a nossa essência, é apenas parte dela. E a gente pode viver experiências como espírito sem esse instrumento aqui. Reservamos isso. Estão confiantes, portanto, que está tudo certo? Mesmo estando com dificuldades, mesmo estando com as questões complexas com as quais a gente vive, lembrar da serenidade desta criança. Né? Lembrar de saber que este Pai amoroso está no comando e nos deu, e nos ensina, e nos traz as regras para este caminho de felicidade. Dentre elas, a lei de reprodução. E a lei de reprodução, eu acho, ela é fundamental que a gente olhe. E o primeiro ponto que ela diz tem a ver... A pergunta do espírito, acho que é melhor eu ir direto aqui na pergunta do... Kardec é bem mais esperto que eu. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente, responde o Espírito Verdade. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. 2 pontos, sempre que a gente fala da lei da reprodução, né? É muito comum as confusões e as dúvidas com relação a isso. A primeira é de que a gente pensa assim, espera um pouquinho, será que se começar todo mundo se reproduzindo, etc., etc., isso aqui vai ficar... Eu pensava isso quando era criança, que a Terra ia ficar muito pesada. Sabe? Muita gente em cima. Eu falei, gente, vai ficar muito pesado esse trem aqui, não vai... Não, eu juro para vocês que realmente eu pensava isso. Vai ficar muito pesado. O que responde aqui o Espírito Verdade com relação a um dos grandes temas que a gente sempre coloca com relação a essa questão da reprodução? Né? Gente, vai ter gente demais no planeta. O Espírito Verdade é muito tranquilo. Olha, gente, seguinte, acalma. Acalma. Acalma, porque assim, a ordem cósmica, se precisar, faz ajustes nesse planeta. Se precisar, tira a gente em volumes grandes da órbita terrestre. Se precisar, extingue com uma raça, porque a gente se dividiu em raças, né? E mais, se precisar, a gente tira vocês deste lugar e coloca numa outra morada do nosso Pai para fazer o aprendizado. Está tudo sob coordenação. Raças que nós viemos, né, de esferas mais primitivas. Nós já tivemos experimentação em espaços onde tecnologia, desenvolvimento, que a gente hoje chama de potencialmente de avanços, nem são avanços mesmo do ponto de vista intelectual, de crescimento, desenvolvimento da inteligência. A gente vem de uma raça primitiva, meus amigos. É melhor a gente não ficar muito vaidoso, não. Nós ainda estamos galgando
Provavelmente tem espíritos outros, né, irmãos nossos, criadores do nosso Pai, em outras esferas que olham para a gente e falam, meu Deus do céu, esses caras estão nessa ainda. Estão preocupados com o carro que tem na garagem, esses caras ainda estão preocupados que o cabelo ficou grisalho. Esses caras estão preocupados ainda com a finitude, não compreenderam que reproduzir, que a reprodução, olha que coisa bonita que é isso. Reprodução é um convite do nosso Pai para que a gente faça o quê? Para que a gente crie junto com Ele. Não é demais? É um pedido de Deus, dizendo, filho, cria junto comigo, me ajuda a passar, né, ao seu irmão passar o bastão para o outro, para uma próxima geração. Dois seres se unem, tem uma criança. Essa dúvida os animais não têm. Essa dúvida as plantas, os vegetais não têm. As limitações vão sendo colocadas pelos ajustes necessários para o aprendizado daquele determinado reino. Mas eles o fazem. Nós, que somos inteligentes, nós que temos a capacidade, o arbítrio de tomar tal ou qual decisão, nós é que temos dúvida ainda se a reprodução é uma lei natural, se ela deve ser barrada. E é muito comum, e aqui a doutrina espírita não está fazendo nem advogando pela não concepção ou pela interrupção de concepção, usar contraceptivos, e tem uma pergunta específica, inclusive, com relação a isso. Mas, independentemente da decisão de se eu vou ter um filho ou não, a primeira coisa que a gente tem que se recordar é isso. Reproduzir, trazer um outro filho ao mundo, significa co-criar com Deus. Eu estou ajudando a dar o aspecto corpóreo, esta vestimenta, a um ser criado pelo nosso Pai. Estou dando chances a alguém fazer uma experimentação neste planeta aqui, tão rico de aprendizados. Aliás, se os nossos pais tivessem tido dúvidas que muitos dos jovens hoje têm, será que vou, será que não vou? Vou entregar o meu filho para este mundo. Eu tenho muitas amigas que não têm filhos, e elas falam assim, não, eu não quero trazer criança para esse mundo do jeito que está. Deus me livre, eu não quero uma criança trazer para esse sofrimento. Que bom que nossos pais não pensaram isso. Que bom que os nossos avós também não fizeram esse questionamento. Aliás, que bom que Jesus, mesmo sabendo das dificuldades que tinha esse planeta, topou vir para cá, para ser nosso guia, nosso espelho. Ou foi fácil para ele, né, viver a experiência que viveu entre nós. Então, a primeira questão é essa. Reproduzir faz parte das leis naturais. Se observa isso tanto do ponto de vista das ciências naturais, quanto do ponto de vista do universo humano. Faz parte das leis morais e é um trabalho de cocriação com Deus. Um outro ponto que eu acho que é importante, a gente sempre, quando fala, e dentro da doutrina, e vocês podem voltar para casa e dizer o seguinte, hoje eu fui lá na casa espírita e o pessoal falou de sexo. Pode falar, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a cocriação, e eu acho isso muito bonito, é a união, quando a gente está aqui neste corpo físico, de dois seres. Por meio do quê? Por meio do sexo. Né? E quero lembrar os senhores disso. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala em reprodução, e a gente está falando na lei da reprodução, às vezes a gente escapa desse tema. E eu quero lembrar o seguinte, a região onde estão os aparelhos sexuais do homem, como é que chama essa área? Sacral, não é? Chama a região sacral, região onde estão os aparelhos genitais masculino e feminino, região sacral. Sabe o que quer dizer sacral? A origem da palavra vem de sagrado. É daí, sagrado. Então, olhem só a sacralidade do ato sexual. Olha só a maravilha que é a união de dois sexos. Né? Ou, enfim, a união de dois seres, digamos assim, a bem da vida. Olhem o sagrado que isso significa. E por que eu estou dizendo isso? Para dizer que a reprodução neste planeta, nas condições que nós temos hoje, passa pela união de um homem e de uma mulher. E diz assim, Chico o seguinte, olha, o conhecimento espírita nos diz claramente que ao espírito encarnado não é permitido manipular força mais poderosa que a produzida pelo sexo. Instrumento divino de perpetuação da espécie, força de atração necessária à união dos seres,
repositório de energia criativa. O sexo se reveste de ação divina nas mãos da criatura humana. E o Chico tem uma frase que fala assim, na verdade, André Luiz, por meio do Chico Xavier. O sexo é manancial de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daquele que os deslustram. Então, se, por um lado, a sexualidade é algo divino, se por outro, e é o elemento que propicia com que a gente, afinal, traga a esse universo a vestimenta para um ser, para uma alma criada pelo nosso Pai. Né? O abuso disso, ou o mau uso disso, que significa unir fluidos de seres, é muito mais do que a união do sexo em si, né? Mas é toda a correlação energética que você estabelece quando você está com alguém. Se o senhor quer abusar disso, o senhor pode fazer isso? O senhor pode. Quantos de nós não têm feito isso ao longo da vida? O que está dizendo a doutrina aqui só? Atenção, meu amigo, para cada ação tem uma reação. Para cada defeito que você tem uma dor que está associado. Por que Deus nos dá esta liberdade? Porque Deus não quer escravos. Lei da liberdade. Nos dá livre-arbítrio. Filho, você quer errar? Está tudo bem. As leis estão aqui, o caminho é esse. Você quer se demorar mais neste ponto? Só quer, sei lá, se limitar? Não tem problema. Ele tem toda a paciência do mundo conosco. A mesma que muitos de nós têm quando tem filhos e vê que o molequinho está caindo. Né? Não é quando a criança começa a andar, o que a gente faz? Ele criou, você repreende. Digamos, ele caiu, o senhor repreende nos primeiros passos, quando ele começa a engatinhar. Não é até engraçadinho? Começa a andar e cai. Vai levantar de novo e cai. O senhor incentiva para que venha. Tem hora que ele cansa e para no meio do caminho. É a mesma coisa com o nosso Pai. Ele nos dá as regras, nos dá as leis, nos dá a orientação. E se o senhor, no meio do caminho, parar, não avançar, está tudo bem. Você sabe por que ele faz isso? Porque ele confia. A gente não confia na gente, mas ele confia. Ele nos fez perfectíveis. Ele sabe que, ao fim da linha, não tem jeito. É a perfeição moral, é a santidade, é a angelitude. Este é o nosso destino. E ele confia tanto na própria obra, que é isso, ele olha e vê os nossos tropeços desta forma. Então, a reprodução, a energia sexual, a importância de fazermos a nossa parte da cocriação, a doutrina está dizendo, lei natural, lei divina, atenção a isso. A doutrina está dizendo, por outro lado, que o senhor não tenha que fazer cuidados do ponto de vista... Tem uma pergunta aqui com relação a isso. E a barreira para não se reproduzir? Quer dizer, os contraceptivos, né, por exemplo, os anticoncepcionais. Está proibido isso? A gente tem que se reproduzir, etc. O Espírito Verdade diz o seguinte, tudo tem que ser observado pela intenção. Porque... o contrário também não vale. Então, por exemplo, se eu vou tendo filhos por aí, vou fazendo a lei da reprodução, eu estou cumprindo a lei, aí não cuido desses filhos. Tenho os filhos e mando meu pai criar. Tenho os filhos e os abandono. Tenho filhos e não dou a eles atenção, amor, carinho. Tenho filhos que eu não tenho nem condição de sustentar do ponto de vista financeiro. Simplesmente estabeleço a lei de reprodução como com irresponsabilidade. Isso está de acordo com o plano de Deus? Não. Talvez, nas condições que o senhor tenha, talvez nos exercícios que o senhor tenha que fazer aí para estar neste planeta, o senhor tenha que se equilibrar e saber que o senhor não pode ter 10 filhos, tem que ter 2. Por quê? Porque o senhor quer desenvolver uma outra atividade, o senhor quer poder ter condições de fazer um trabalho diferenciado naquilo que o senhor está fazendo. Então, a ponderação e o equilíbrio é o grande guia. Quando eu falei da questão da energia sexual, ela pode ser destinada para o sexo, literalmente, criando uma vida. Mas quantos celibatários, né? E a gente tem aqui Chico, a gente tem aqui Divaldo, a gente tem aqui vários dos santos, etc., etc., que sublimam essa energia para criar outras obras. Quantos filhos teve o Chico nos tantos livros que ele escreveu, que iluminam o caminho e nos iluminam? Então, não necessariamente a sua criação é uma criança nesse mundo. Muitas pessoas não podem ter filhos. Mas, eu estava falando das combinações que a gente faz no plano espiritual. O pedido é que o senhor realmente dê uma olhada nos motivos que, por exemplo, o senhor hoje decidiu, ou a senhora hoje decidiu não ter filhos. Porque pode ser que o senhor tenha assumido compromissos, quando o senhor estava no plano espiritual, de trazer para esta vida
alguns seres, para bem do mundo e para bem do seu crescimento. Eu estou aqui do lado de um juiz, e me parece que a lei divina é a única que faz com que o algoz e a vítima habitem o mesmo corpo, que dão essa possibilidade. Muitas vezes, uma mãe traz no ventre o seu algoz. É o jeito que o plano espiritual encontra de os unir para que o perdão se estabeleça, para que o amor se estabeleça. Às vezes, a única forma daqueles espíritos que começaram emaranhados o seu aprendizado, de se perdoarem, de se amarem, etc., é por meio da maternidade e da paternidade. E quando o senhor quebra essa corrente por uma decisão, às vezes, egoísta ou vaidosa, pode ser que este caminho seja, então, prolongado. Outros, mais difíceis, tenham que ser trilhados, porque o senhor evitou fazer isso. Então, a ideia da reprodução, ou de eu segurar ou não ter filhos, ela tem que ter esse bom senso. Não é absoluto. Né? Uma outra questão derivada disso, que é a questão, acho que 671, já aqui do livro dos Espíritos, falando sobre essa temática, tem a ver, e aí não sei se tem alguém aqui enrolando para casar. A moça ou moça, sei lá, não sei se caso, se não caso, se compra uma bicicleta, etc., etc. Por quê? Porque o plano espiritual é direto aqui na pergunta, falando assim, diz uma coisa, e o casamento, hein? O casamento, afinal, é uma lei divina? A lei divina não. É algo natural? É algo bom? Porque a gente falou da sexualidade, a gente falou da união, né? A gente falou que o mundo não vai ficar superpopuloso e a catástrofe vai acontecer porque tem um monte de gente aqui. Né? É isso que está nos dizendo essa lei. E aí diz assim, olha, o casamento ou a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? Resposta do Livro dos Espíritos. É um progresso na marcha da humanidade. Então, meu amigo, para de enrolar. Casa com a moça. Moça, para de enrolar, casa com o moço. E diz mais, né? Diz que a união livre e casual dos sexos é um estado natural. É natural. Isso acontece, inclusive, no reino animal. Isso acontece todo o tempo. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. E aí a gente tem que lembrar que a gente não está falando do casamento exatamente aquele formal, de assinar o papel, porque isso muda nas culturas. Né? Só pode, não é isso não é lá no cartório, vestir de noiva. Se quiser fazer isso, bora, faz parte da nossa cultura, legal, vamos fazer, etc. Mas não é dessa unidade que está se falando. É da decisão de dois seres de trilhar um caminho de parceria, de lealdade, né, de compromisso com a vida, de trilhar a vida juntos. Em alguns casos, inclusive, trazer seres para este planeta. Né? As relações poligâmicas, e há uma outra questão com relação a isso, é considerada, no Livro dos Espíritos, como um atraso do ponto de vista evolutivo. Segundo está posto aqui, isso significa que essas relações no universo poligâmico, e a gente não deve nem olhar, porque tem muito de traço cultural nisso, e algumas hoje, no mundo, tem várias nações, vários povos que ainda usam da poligamia. Ele diz que, normalmente, nessas culturas, não é o laço de fato afetivo que faz com que um homem tenha tantas mulheres, uma mulher tenha tantos homens. Muitas vezes tem a ver apenas com a questão de fato sensorial, digamos assim. E que é nesse universo menor, que a gente chama de família, ou de casamento, ou de que nome o senhor queira dar, tá certo? É que é possível e que a gente consegue evoluir com maior profundidade dos nossos desafios aqui neste planeta. Então, casamento é visto como uma coisa positiva, poligamia, em contraponto à monogamia, não é visto como uma coisa positiva, e aí é uma questão também, que também é bem interessante que o Livro dos Espíritos nos traz, que tem a ver, peraí, eu casei, tal, e aí, digamos, casei formalmente, né, como regem as leis aqui do nosso país, e no meio do caminho, casei. No meio do caminho, desculpa que o negócio está pesado, complicou. O tal do príncipe virou sapo, a donzela, sei lá, virou, não sei, para a mulher não tem, é sempre o príncipe que vira sapo, ou sapo que vira príncipe. Mas, enfim, a moça não era exatamente aquilo que ela disse que era. Eu descobri no meio do trajeto que estamos em mundos diferentes, queremos coisas diferentes. E aí, vale a pena separar? Lei do divórcio. Né? Olha só a questão
697 do Livro dos Espíritos. A ideia de que o casamento não pode ser absolutamente dissolvido está na lei natural ou apenas na lei humana? Espírito Verdade, século XVIII e XIX, muito antes da lei do divórcio. É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar as suas leis. Tipo, hashtag, presta atenção, né? As leis da natureza são as únicas imutáveis. Que diz aqui, sim, se por acaso no meio da jornada você avaliar que não é esse o caminho, você pode dissolver, você pode, agora com responsabilidade, né? Agora é com atenção. Agora, às vezes, existe naquele livro Vida e Sexo, é posto das situações de opressão que acontecem dentro do universo familiar, sobre, de fato, desrespeito, de fato, condições adversas que impedem com que você viva plenamente o que você precisa viver, reforçando, muitas vezes, doenças, toxicidade nas relações. E, em condições assim, o melhor é que, em respeito, com lucidez, que as separações possam acontecer e sejam feitas. E não é pecado isso. Tudo aquilo que é feito com responsabilidade, pecado, né? Porque a gente dizia que era pecado, casou com aquele cidadão, tem que passar a vida toda. E aí eu só queria fazer uma observação com relação a isso, para a gente ver que sempre tem responsabilidade relacionada. Eu nunca me lembro qual livro é, mas eu sei que é da série do André Luiz, que tem uma senhora que viveu 20, 30 anos com um homem e foi uma vida muito difícil. Aquelas, sabe, de absurdo, sofreu, o marido era um inferno, era aquela complicação. Essa mulher passou 20 anos sofrendo. Aí ela desencarna, está no plano espiritual, fazendo a sua reprogramação, e o plano espiritual... E quando ela vê a reprogramação, ela está vendo ali que, de novo... Opa, quem é que está de novo lá? O cidadão. Fala, não, espera aí. Eu aguentei esse homem 20, 30 anos. 20, 30 anos eu aguentei esse homem no planeta. E você está querendo de novo, né, que eu venha viver com ele? Que eu venha estabelecer com ele relações? E aí o mentor dessa mulher diz o seguinte, pois é, você suportou ele durante 20 anos. Agora você vai ter que aprender a amá-lo. Só para dizer que juntar, separar, etc., com responsabilidade, com a clareza. Eu fiz tudo que eu podia. E quando a gente fala tudo, abrir mão de alguns do ego, de fato me auto-melhorei, de fato olhei para o outro, de fato não projetei no outro as minhas fantasias, de fato eu não quis que o outro fosse aquilo que eu quis que ele fosse, sem nunca ter olhado e ter acolhido aquilo que ele é. Se eu tenho certeza que eu fiz o passo a passo, que eu observei, que eu me melhorei, eu me tornei melhor, eu gostei de mim, eu me apaixonei por mim, porque amar é o próximo como a ti mesmo. Eu gostei de mim, eu gostei da mulher que eu sou, eu gostei do homem que eu sou. E, por isso, eu acolhi e eu estou pronto para receber. Se eu fiz a lição de casa e, de fato, não é possível, a separação está posta como ok. Mas, se há algo que o senhor não fez, que a senhora não fez nesse processo, atenção. Atenção, pode ser que tenha que voltar mais 30 anos e viver e aprender o aprendizado do amor de um outro jeito. Então, meus amigos, eu espero que a gente tenha hoje, né, que a gente possa voltar para as nossas casas hoje, sabendo desse convite maravilhoso do Pai, para que a gente seja co-criador, crie com ele, né, e, se não for um filho, crie uma obra, crie uma ação. Se lembre, a nau não está à deriva, mesmo que o povo diga que o mundo vai acabar, que isso aqui é o inferno. Não, está tudo ok. Está tudo dentro da obra da criação. As regras estão postas, o caminho está dado, as leis morais estão à nossa disposição. Seremos anjos no futuro. A depender, vai demorar mais ou menos a depender do nosso esforço. Que a gente se renove nesse dia de Páscoa. Muita alegria, muito amor para vocês e para todos nós. Obrigada. Agradecemos a Miriam pela palestra maravilhosa que nos desperta a nossa reflexão. Vamos dar início agora às nossas vibrações. As vibrações são
a energia em movimento. É o pensamento colocado em favor da energia que direcionamos para algum objetivo específico. E nesse sentido, pensemos nas nossas crianças e vibremos pela sua proteção nos seus lares, nas creches, nas escolas, onde quer que estejam. Vibremos. Vibremos pelos doentes em suas casas, nos hospitais, clínicas de repouso, em todo local em que houver alguém doente. Vibremos para que Jesus leve o remédio que alivia a dor. Vibremos. Vibremos também pelos desvalidos de qualquer natureza, sejam físicos, sejam mentais, doentes da alma e do corpo. Que o Mestre Jesus possa levar o apoio indispensável neste momento de sofrimento. Vibremos. Que assim seja, graças a Deus. Mestre Jesus, nós vos agradecemos por mais esse dia em que estudamos mais um pouco uma das suas leis naturais. Agradecemos pelo aprendizado que nos foi trazido e que nos proporciona uma reflexão, sobretudo neste dia em que evocamos a renovação, o renascimento e a esperança. Que possamos, Senhor, ter consciência do nosso dever e do nosso papel que assumimos em nossa família e na sociedade, desenvolvendo com responsabilidade a lei da reprodução. Que sejamos pais responsáveis, que sejamos pessoas responsáveis, que possamos, Senhor, nesse dia, refletirmos sobre o nosso papel e renascermos para a vida, renascermos na busca de esperança de dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos dar início ao trabalho de passe. Eu convido o Renato para a direção desse trabalho e também a nossa equipe para se posicionar para a sua execução. Lembrando que, no momento, estamos adotando o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente. Por isso, tenham certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passe e em outras modalidades de passe. Agora, então, o Renato assume os nossos trabalhos. Eu convido a todos para assumirem as suas posições. Obrigado. Então, neste momento, após essa palestra edificante e bastante reflexiva, imbuídos aqui pela equipe espiritual, é chegado o momento do passe. Então, que todos nós imaginemos a figura meiga e ilustre do nosso Mestre Jesus, trazendo Ele para dentro de nossos corações e pedindo muita paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus?
Graças a Deus. Temos também o trabalho do passe à distância, que é um trabalho efetuado por toda a equipe espiritual. Então pedimos a todos que têm uma ou mais pessoas em intenção para receber o passe à distância, que pense alternadamente, ora em um, ora em outro, favorecendo a essas pessoas os melhores desejos de paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? E agradecidos pela imensa misericórdia divina, esperamos continuar este tratamento na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Repasso agora a palavra para o Ademir, que fará as considerações finais. Obrigado, Renato. O tema da próxima semana, para aqueles que desejam já estudar e se preparar, é obsessão e fanatismo com pesquisa livre. Nós temos alguns recadinhos. Você sabia que temos um grupo de apoio fraterno ao dependente químico e familiares? Estamos juntos com você que necessita de apoio nesse sentido. Na Unidade Doutrinária de Santana, todas as segundas, a partir das 18h30, e na Unidade Doutrinária de Vila Galvão, todas as quintas, a partir das 18h30. Procure-nos para mais informações e inscrições no plantão de orientação. Nós pedimos agora a todos que aguardem a orientação dos nossos trabalhadores para a saída, desejando um ótimo final de dia, uma excelente Páscoa, uma excelente reunião com seus familiares e uma excelente semana a todos, e que possamos aqui estar juntos novamente nas nossas próximas reuniões. Muito obrigado a todos e sigam em paz.